Ato 4. A travessia final. Quando a vida deixa de ser uma luta por validação e passa a ser uma expressão da verdade. Existe uma liberdade que só aparece depois que você perde a necessidade de provar alguma coisa. Olha só, durante toda ou boa parte da vida, nós acreditamos que precisamos conquistar. Nós temos que demonstrar que conquistamos. Nós precisamos mostrar que vencemos. Estamos em busca de acumular. Estamos em busca de ser reconhecido. Nós passamos anos e anos e anos tentando alcançar uma versão idealizada do que é o sucesso. Uma versão construída por expectativas, Pela cultura, pelo ambiente em que nós vivemos, as pessoas que estão ao nosso redor. Uma certa comparação entre o que eu tenho e o outro tem, quem eu sou e o que o outro é. Pelas vozes que a gente costuma ouvir desde muito cedo. Quem eu vou ser? Quando eu crescer, o que eu vou fazer? E talvez seja necessário, em algum momento da nossa jornada, isso seja importante. Talvez seja mesmo necessário. Mas chega uma fase na vida que isso muda. Chega uma fase que isso não faz muito sentido. A pergunta ela deixa de ser: como eu posso me tornar alguém importante? E passa a ser: como me tornar alguém verdadeiro? Essa mudança às vezes parece simples, mas na verdade ela transforma tudo. Porque pela primeira vez você deixa de entender que você está numa corrida. Você não está numa corrida. Você está numa espécie de encontro. Um encontro com você mesmo. Com a sua própria história. Com as suas próprias limitações. Com as suas próprias verdades. E você vai entender que ao longo da sua vida, ao longo da sua travessia, você despertou. Você entendeu que você ficou confrontando com uma espécie de sombra do seu passado, com partes de você que não faz o menor sentido. Você começa a entender que você está em processo de reconstrução de você mesmo. E interessante é que nesse novo processo surge uma coisa que nós chamamos de integração. Quem eu era para quem eu quero ser. O momento que você percebe que você não precisa vencer a vida. A partir de agora você tem que compreendê-la, você tem que entendê-la, entender o que é a vida. E mais uma vez eu vou citar aqui o Viktor Frankl no seu lindo livro Em Busca do Sentido. Ele fala que a principal tarefa não é buscar a felicidade diretamente, mas você tem que encontrar o significado do que você está fazendo. E talvez essa seja uma busca muito, muito importante e profunda da maturidade. A felicidade ela vem e vai, o sucesso ele vem e vai, o reconhecimento ele vem e vai, mas o significado, aquilo que você é, aquilo que você, a sua essência, ela tem que permanecer. Porque existe uma cena que talvez você reconheça assim, já deve ter acontecido com você. Você pega uma fotografia antiga, olha para ela e você começa a ver lá o seu passado, as suas versões, situações, épocas, aqueles momentos que você sonhava, que você vislumbrava uma vida incrível, você tinha ambições do que você desejava ser, As suas metas, momentos marcantes na sua vida, às vezes de perda, às vezes de luto. Só que você olha essa fotografia de uma forma tão madura que você fala assim: tá bom, deixa como tá, eu não vou corrigir, eu não quero mudar nada, tá tudo certo. Significa que nesse momento você integrou a sua vida com respeito. Você observou e aceitou com humildade. Você entendeu que você fez tudo aquilo que você podia ter feito. Você foi sincero com você mesmo dentro dos recursos que você disponibilizava naquele instante, E isso traz para você uma coisa chamada paz. Chega esse momento da maturidade que a gente sente paz. O Jung ele também dizia o seguinte, que metade da nossa vida era tornarmos quem realmente nós somos. Então essa nova metade da vida nós temos que nos tornar quem nós somos, não aquilo que as pessoas esperam de nós. Nós temos que ser sinceros com a gente tem que parar de representar, de ter as nossas máscaras. Agora nós somos reais, nós somos nós mesmos.
E é interessante que nesse ato 4 da travessia final, parece que o nome diz que é uma chegada, a travessia final. Mas não é. Essa etapa ela é uma reconciliação com a nossa história. Ela é uma reconciliação com aquilo que nós somos, com os nossos erros, com as nossas escolhas, com as nossas perdas, com os nossos limites. Inclusive com relação ao limite do tempo, porque cada vez menos tempo nós teremos. Então nós temos que ser mais efetivos. Mas sem aquela correria, sem aquela ânsia, sem aquela questão assustadora e asfixiante de querer ser sempre o melhor. A nossa maturidade ela vai começar quando a gente parar de querer impressionar os outros e passar a ser verdadeiro, quem nós somos de fato. Porque nós vamos perceber que isso vai mudando pouco a pouco. O sucesso que a gente almejava, deixa de ser um sucesso só de aparência, mas de verdade. O reconhecimento que todo mundo sonha em ter não passa a ser uma prioridade. Ele acontece naturalmente. Aquela comparação que a gente vive tendo deixa de existir. A urgência de querer fazer tudo ao mesmo tempo também vai ficando pelo caminho. Porque nós estamos buscando agora uma palavra muito importante: presença. Nós temos que estar ali inteiros. Nós temos que entender que uma conversa simples vale muito mais do que coisas, valores, objetos. Que cada momento que a gente está vivendo, ele não precisa ser fotografado, registrado. Ele precisa ser sentido, estar ali, presente. Porque não é mais hora da gente ficar querendo provar para os outros o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, quem eu sou, o que eu tenho. É importante a gente entender que nós estamos numa outra fase da vida. E essa maturidade não é para mostrar que eu conquistei mais, mas é para mostrar que agora eu preciso de menos. Você não precisa atravessar a vida querendo ser um cara mais extraordinário ou a mulher mais extraordinária. Você precisa atravessar a vida mostrando que você está ali inteiro, que você está ali de verdade. E chega uma hora que a pergunta deixa de ser o que o mundo espera de mim, mas é interessante o que a minha alma agora espera de mim. Então a vitória ela acontece não quando você encontra o caminho, mas quando você entende que você é o próprio caminho, que você é a pessoa certa que está conduzindo a melhor fase da sua vida. E essa verdade ela não promete pra gente respostas prontas. Então eu fazendo isso eu vou ter isso. Não, porque você já tem a experiência, você já viveu várias situações, você já passou por encontros, por aprendizados, por transformações. Você entendeu que agora você é o ser mais completo possível nesse instante. E você entendeu que você tem a sua consciência funcionando ao seu favor. Então, para citar um poeta, já que eu sou um poeta, o poeta Rilke, ele escreveu em cartas para um jovem poeta, viva as perguntas do agora. Entenda e viva o momento presente. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ser compreendido imediatamente. Nem tudo precisa estar pronto do jeito que eu quero nesse instante. Nós já temos tempo para ir reconstruindo, construindo e reconstruindo, fazer e refazer, mas sentindo cada etapa, sentindo cada momento, estando ali, mais uma vez usando a palavra, presente. Talvez a gente não tenha coragem para fazer isso. Talvez a gente sinta que não é nosso momento ainda não estou pronto. Mas é importante saber que nós passamos por cada fase. Pela fase do despertar, do confronto, da reconstrução, e nós estamos agora na fase da travessia. E nessa fase, nós não estamos buscando título, nós não estamos querendo aplauso, nós queremos viver de forma sincera e presente. Sincera e com verdade. Sincera e mostrando a nossa essência. Porque nós não queremos mais ficar aí feito louco, correndo, sem saber para onde. Nós temos que ter uma clareza de quem eu sou agora e o que eu estou buscando. Então, falando novamente do Viktor Frankl, qual é o sentido da minha vida que eu estou buscando nessa nova fase da minha vida? Pode ser uma transformação silenciosa, talvez a gente precise ouvir mais, sossegar um pouco mais a nossa mente.
Talvez tenha pessoas no seu caminho ou próximas de você que está passando por essa turbulência e precisa ouvir ou precisa ver esse vídeo, precisa entender essas 4 fases do processo. Então, fica aqui o meu pedido, encaminhe para elas, encaminhe essa série de 4 vídeos importantes para que eles entendam todo esse processo e entendam que essa travessia ela não é o fim. Mesmo chegando na palavra travessia final, ela não é o fim, porque a vida continua. E é interessante que novos ciclos vão surgir, novas experiências vão aparecer, novos desafios vão surgir, novas perguntas vão aparecer para a gente tentar responder. E o importante é a gente entender que nós estamos no processo, nós estamos caminhando. Entender que a partir de agora eu vou saber escolher melhor, eu vou saber escutar melhor, eu vou saber voltar para dentro de mim e falar assim, caramba, o que eu sou, o que eu quero, né? E talvez nesse momento você vai entender que a travessia ela só está começando e que vão surgir outras questões na sua vida para serem avaliadas, outras questões para serem entendidas, interpretadas, e esse vai ser o momento mais interessante porque você vai poder estar realmente presente, vivendo esse momento. Então a travessia, como eu disse, não para aqui, virão outros vídeos e eu espero que você seja aí minha companhia nessa nova etapa. Um grande abraço e nos vemos aí mais para frente. Valeu!